Ei, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, a gente está começando a nossa live, muita expectativa no nosso coração. Nós estamos com um propósito de 40 dias com a nossa igreja local aqui no Mevon USA. Nós estamos aqui na Flórida e nós temos falado esses dias sobre o corpo, alma e espírito, né? 1 Tessalonicenses 5:23 vai nos convocar a estarmos corpo, alma e espíritos preparados e irrepreensíveis, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor colocou esse desejo no nosso coração, de estarmos falando sobre isso, de estarmos estudando, nos aprofundando, nos preparando, nos realinhando nessas áreas da nossa vida, em todas elas, para que haja um equilíbrio que glorifique o nome do Senhor. Então hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a nossa alma, e eu queria muito que você tirasse esses primeiros minutinhos para convidar outras pessoas, para poder estar chamando seus amigos, que nós vamos estar conversando um pouco sobre a nossa alma. Como é importante nós cuidarmos da nossa alma, por quê, como vamos cuidar. E a gente tem uma convidada muito especial, que é a pastora Gisele, psicóloga. O Senhor tem nos unido através de uma aliança com o Mevan, através do pastor Rafael, e eu sei que vai ser incrível, vai ser uma bênção, você vai receber realmente conhecimento e ferramentas para a gente poder cuidar da nossa alma, que é tão importante, que tem sido tão falado esses dias, mas eu sei que hoje a gente vai conversar sobre chaves que o Senhor vai liberar para os nossos corações aqui. Eu só tenho que ver, Gi, você já tá aí, se já tiver aí, você me pede para chamar aqui, que a pessoa não tem muita experiência não. Vou dar uma olhada aqui, tentar mexer. Boa noite, hello. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo chamar a Gi aqui, pastora Gi. Onde é que você tá? Ok, vamos ver se funciona. Já recebi um olá aqui de Ohio. Ei! Rapaz, tudo bom? Rapaz, tudo jóia, graças a Deus. Um prazer estar aqui com vocês. Ai, que honra, pastora Gia. A gente estava com tanta expectativa para esse encontro, né? Que é tão bom a gente falar daquilo que o Senhor coloca no nosso coração. E eu quero já de antemão te agradecer por ter aceitado o nosso convite, de estar com a gente, né? De compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao teu coração ao longo dos anos, né? A tua experiência nessa área tão importante, que já vem sido falada desde lá de trás, né? Então eu queria muito dar início, mas eu queria orar, fazer uma Amém. oração para nós Amém. iniciarmos, né? Que o Senhor venha Amém. conduzir essa conversa, Amém. e não seja Amém. só aquilo que está no meu coração e no seu, Amém. mas aquilo Aleluia. que o Senhor quer falar conosco. Amém. Como um todo. Eu já sinto a presença do Senhor, isso é muito bom. Pai, nós te bendizemos, Aleluia, Senhor. Jesus. Nós te agradecemos Sim, por Pai. esse projeto SSB. Oh, Reset. Nós estamos dando um recomeço. Nós queremos alinhar, ó Deus, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Aleluia, E declarar Deus. que Sim, ó todo o Pai, em nosso nome de ser te Jesus. pertence. Senhor, eu já quero liberar sobre a vida Aleluia. das pessoas que estarão assistindo essa live, que elas recebam ferramentas específicas para Aleluia, esses Jesus. dias. Chaves que vão Aleluia. gerar cura, chaves que vão gerar Aleluia. libertação, que vão Aleluia, liberar Jesus. perdão e vão trazer renovo e Aleluia. a alegria Aleluia. da salvação, Aleluia. a alma dos teus filhos, Aleluia, Senhor. Jesus. Nós te agradecemos porque o Amém, Senhor é Deus. bom. Conduz essa Aleluia. conversa, traz a tua Sim, alegria, a tua Pai. paz sobre nós. Que Sim, venhamos ó nos Deus. regozijar Aleluia. na administração do teu Espírito nessa live. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, obrigado. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia.
Coisa Aleluia. boa, pastora Gi. Sabe que eu gosto de conversar, né? Se deixar, eu vou ficar falando. Então, eu vou ficar quietinha aqui, que hoje eu quero ouvir, eu quero ser ministrada. Já estou com o meu notebook aqui, que eu sou aquela que anota tudo. Então, já estou aqui preparada para começar a anotar. Ai, que gostoso estar aqui com Bom vocês. Muito demais. gostoso. Meu coração ficou com muita expectativa por esse momento. Meu notebook também está aqui. Fiz algumas anotações, aquilo que o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração, né? Eu coloquei aí, eu sei que vocês estão nesse propósito e eu queria estar alinhada com aquilo que Deus está trazendo ao coração da igreja, né? Ao coração do povo aí de vocês, né? E esse versículo que você citou, Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E para começar essa conversa, né? Hoje a gente vai falar mais sobre a alma. Eu assisti a live com o pastor Rafael Conrado, ali que vocês falaram, né? De tantas coisas muito importantes. Vamos falar um pouquinho do que é essa alma. Sim. Porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, elas confundem a alma ou o espírito, né? E o que é a alma? A alma, ela é a sede da nossa personalidade. Ela é o órgão da vontade e da vida natural. Por isso, podemos facilmente concluir que esta alma é também o nosso eu, o nosso verdadeiro eu, o nosso ego. Quem somos. Né? Exatamente, ela é ali o centro das nossas emoções, onde nós sentimos alegria, as nossas tristezas, as nossas vontades. E a primeira coisa que nós precisamos entender dentro disso tudo, pastora, é que quem fez tudo isso? Deus fez tudo isso. Deus fez o corpo, Deus nos fez espírito e Deus também nos tornou almas viventes. Então, se ele fez tudo isso, significa que tudo isso é divino. Tudo isso é importante. Quando nós negligenciamos o nosso corpo, nós estamos negligenciando algo que é divino. Sim. Quando eu negligencio a minha alma, eu também estou negligenciando algo que é divino. Foi Deus que fez. E por muitos anos, né, a igreja, ela focou muito só na vida espiritual, no espírito. Né? Eu tenho 25 anos de convertida, tem 20 anos que eu lido nessa área do aconselhamento dentro da igreja. E o que eu vejo muito, assim, é que, graças a Deus, nós evoluímos muito dentro dessa mentalidade, né, de realmente valorizar o corpo, a alma e o espírito. De entender a importância de todos eles. A Bíblia fala que o nosso corpo, ela é o quê? Ela é templo do Espírito Santo. E por muito tempo a gente aprendeu que tudo, a gente espiritualizou tudo, né? Tudo a gente resolve no espírito, tudo a gente resolve na oração. Ai, não tô bem, vai orar. Ai, tu tá orando pouco, tá lendo pouco a Bíblia, né? E por muitos anos eu digo porque eu venho de um berço assim, né? Onde as emoções sempre ficavam, ai, é muito drama, é muita... Então, tudo ia sendo, de alguma forma, espiritualizado. Não que não sejamos seres espirituais, mas assim como quando você está com uma dor de coluna, você precisa de ir lá e checar essa coluna e ver o que é o calçado que não está adequado, é peso que precisa de perder, é o colchão que não está funcionando. E a gente olha para a alma e fala, não, isso aí é coisa, é opressão maligna, né? Então, assim, graças a Deus, o Senhor tem realmente nos conduzido, a nossa geração tem tido esse acesso, onde a gente pode cuidar das nossas emoções e contar com o Senhor para isso. Contar com o Espírito Santo para nos conduzir a esses lugares de cura, né? Exatamente. E esse versículo, ele traz essa palavra integralmente. Nós somos seres integrais, então a gente precisa entender isso. Tudo a partir dessa ótica. Quando a gente muda a nossa cosmovisão, nós tiramos o foco de uma parte só e colocamos o foco no todo, tudo muda. Tudo muda. Por quê? Por exemplo, eu só vou te dar um exemplo aqui de casos assim que eu já atendi. Uma vez veio a filha de uma senhora de 50 anos me procurou
lá eu estava no Brasil ainda, né? E ela era da igreja. E ela desesperada, lá, minha mãe tá com depressão, minha mãe não quer sair de casa, minha mãe tá se sentindo mal, eu preciso que você me ajude. E eu comecei a atender essa senhora. No primeiro atendimento, conversando com ela, eu fiz a seguinte pergunta para ela. Eu falei assim, olha, como estão os seus exames de rotina com a sua ginecologista? Sim. Porque 50 anos é uma fase de transição hormonal, é a fase da menopausa, é uma fase de muita transformação no nosso corpo. Aí, o que ela me falou? Não, já tem muito tempo que eu não vou na ginecologista. Uau. Já tem muito tempo que eu não faço exame. E eu falei para ela, a primeira coisa que eu preciso, antes da gente prosseguir nesses atendimentos, são exames. Eu quero exame, eu quero ver como estão os seus hormônios, eu quero ver como estão os níveis de vitaminas no seu organismo. Que é o cuidado com o corpo. Exatamente. Né? Mas encaixa você no versículo. Essa palavra integralmente? Sim, nós precisamos entender que tudo em nós afeta o nosso todo. Yes. Se eu não estou bem no meu corpo físico, automaticamente isso vai refletir em todas as outras áreas. Sim. Entende? Então essa senhora, ela fez os exames, e o que aconteceu? Estava tudo desregulado. Estava tudo desregulado. E justamente os hormônios ali, né, que gera prazer, que gera ali o bem-estar para nós. Tava tudo desregulado. Então, essa senhora, ela entrou ali com a reposição hormonal e naturalmente, automaticamente, tudo mudou, tudo transformou para ela, entende? E foi Deus que nos fez assim. É isso que nós precisamos entender, sabe? Ele é perfeito agora, nisso. Tudo isso afetou diretamente aonde? Na alma daquela mulher. Sim. Ela não tinha vontade para nada, ela não tinha vontade de orar, ela não tinha vontade de ir para a igreja, entende? Aí se eu chegasse para ele e falasse, não, você precisa orar, não, você precisa jejuar, não, você precisa... Gente, nós precisamos, nós como cristãos, assim, a nossa vida, o nosso espírito precisa, nós necessitamos, né, de ler a Bíblia todos os dias, de estarmos em comunhão com o Espírito Santo. Isso é base para nós, básico para nós. Agora, nós precisamos entender o seguinte, que tem coisas em nós e que Deus fez dessa forma, né, que precisa também estar alinhado. Para eu ter uma vida espiritualmente saudável, o meu corpo precisa estar bem. A minha alma precisa estar bem também. Né? Sim. Fala aí, muito pastora. Bom isso. Não, é muito bom a gente entender isso e a gente se atentar para isso, né? Se atentar que a nossa alma precisa de cuidados, a nossa alma precisa de atenção e também cuidar dessa próxima geração, que um desequilíbrio que a gente vê entre uma geração e a outra. Uma geração não cuidava de nada nesse aspecto e outra já está respondendo somente às questões da alma, né? Que é o que a gente vê hoje em dia, essa geração que está assim, não dá conta de nada, né? Não está tendo uma estrutura, uma fortaleza, não está tendo uma idoneidade porque está sendo conduzida só pela alma, não tem cuidado das emoções, não tem cuidado do espiritual, não tem educado a alma, né? Porque eu acho que muito do que a gente precisa de viver isso é uma reeducação do corpo, da alma e do espírito, realinhando tudo, colocando tudo no lugar e percebendo a condução do Espírito Santo nisso, né? Da gente entender que o Espírito Santo também vai sinalizar que tem alguma coisa errada com o nosso corpo. Exatamente. O nosso corpo vai sinalizar e a gente não pode espiritualizar aquilo que o nosso corpo está sinalizando. Exato. Não, meu corpo está sinalizando, eu vou procurar um médico. Meu corpo está sinalizando, pastora, a hora que não posso orar por isso. Você precisa de fazer uma terapia, você precisa... Exato. Que é uma coisa tão absurda de se falar, meu Deus, uma pastora falando que tem que fazer terapia. Sim, gente. A gente entende que o Senhor deu condições aos médicos, sabe? Pessoas assim que estão aprendendo e estudando sobre isso, que podem nos auxiliar a colocar... Eu até comentei isso com você, colocar às vezes uma linha do tempo, às vezes você precisa de organizar algumas coisas ali e falar, uau, a terapia me ajudou a organizar isso aqui, agora vou curar,
Agora eu vou liberar perdão. Agora eu vou entender algumas amarguras, algumas angústias, algumas dores que eu preciso de acessar e destrancar do meu coração, para que eu possa viver uma vida plena curada, para servir ao Senhor e às pessoas com um coração leve, amando ao Senhor e entendendo aquilo que Ele está fazendo em nós. Né? Entendendo, como você tem falado esses dias, né? Entendendo a estação que a gente está vivendo, como é importante a gente também entender isso na nossa alma. Né? Aquilo que você está vivendo. Você falou dos 50, agora eu também já estou no 40 e fazer 42. Então a gente vai vendo assim, né? Algumas mudanças, alguns lugares de entendimento em alguns aspectos que você precisa de se posicionar, né? Que o Senhor vai fazendo, mas na medida que você caminha, na medida que você procura e acessa, né? Então a gente precisa de cuidar das nossas emoções por várias razões. E como a gente pode fazer isso, pastor? O que você diz pra gente? Não, é uma dica ou é um conselho, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, porque a oração é muito bom. Né? A gente sabe que a gente conecta ao Senhor e eu entendo que muitas curas que eu recebi na alma através do Espírito Santo, né? Eu não vou me curar sozinha, não vou acordar de manhã e tô curada, mas eu precisei de entender que a minha alma precisava de cuidados, né? E a gente, quando tem esse entendimento, né? A gente perece por quê? Por falta de conhecimento. Então, esse conhecimento também na alma. Né? A gente acha que é conhecimento só dos anjos, das armas espirituais. Gente, conhecimento também das tuas emoções. Você se conhecer o teu corpo, conhecer quando você não está bem, reconhecer. A gente que é mulher, então, né, naquela época do mês, vamos dizer assim, ai, meu Deus, eu tô sentindo uma coisa. Peraí, gente, é uma semana difícil do mês, então eu tenho que reconhecer isso e dar um desconto, não tomar nenhuma decisão nessa semana, né? Nesses dias, isso tudo a gente precisa de ter reconhecimento para entrar nesse lugar de equilíbrio, corpo, alma, espírito e todas as coisas funcionando para a glória do nome do Senhor. Né? Exato. E você tocou no ponto principal aí, né? Que eu ia até comentar sobre isso, que é o entendimento, entender, né? Muitas pessoas fogem desse lugar do autoconhecimento. Por quê? Nós não queremos, muitas vezes, lidar com as nossas verdades. Nós não queremos olhar para o espelho da nossa alma, para as nossas verdades. Só que a palavra fala que o que liberta? Não é a mentira que liberta, é a verdade que liberta. Entende? Então, o primeiro ponto para qualquer cura, para qualquer tipo de cura, é o reconhecer. E como que eu vou reconhecer? Como eu estou? Sabe, muitas vezes eu pergunto para as pessoas ao meu redor isso, como você está? E aquilo que você falou, qual o tempo que você está vivendo? O que está acontecendo? As pessoas não sabem, elas ficam perdidas. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados a olhar para a vida dos outros. Uau! Nós somos, se eu pegar uma pessoa, eu sou perfeita para chegar ali e falar, olha, você precisa disso, você tá assim, você precisa organizar isso. Nós somos peritos nisso. Nos conselhos. A gente até se assusta. Gente, que conselho. Mas nós precisamos de ter autoconhecimento, nós precisamos de autoanálise. Eu falo muito sobre isso, sabe? Sem autoanálise, é impossível nós nos percebermos, é impossível nós entendermos. Gente, olhar no espelho, literalmente, sabe? Olhar para o nosso corpo, olhar para o nosso físico. Estou acima do peso, estou com problema, vou fazer exame. Como que eu sei que o meu corpo físico está passando por algum problema? Vou lá, vou fazer exame, vou fazer exame de sangue, né? Vou fazer exame de rotina. E muitas pessoas fogem até desse lugar do exame de sangue para não ver como que tá, para não mudar, entendeu? Então, nós fugimos muitas vezes, pastoras, de nós mesmos. Uau! É muito verdade. Nós fugimos de nós mesmos, sabe? E o primeiro passo para qualquer tipo de cura é o reconhecimento. E não tem como eu me reconhecer se eu não entro nesse lugar para me reconhecer. Esse lugar de solitude, muitas vezes, sabe? Nós queremos... Por que a pandemia trouxe tanta crise nas casas, na vida das pessoas? Por que a pandemia mudou tantas coisas de lugar? Porque, de repente, pessoas que estavam ali nas suas correrias, no seu dia a dia, no seu trabalho, e vai e volta,
Às vezes a gente quase não para dentro de casa, às vezes a gente quase não senta na mesa, às vezes a gente quase não se olha no espelho direito porque não dá tempo. Não dá tempo. Sabe? Não dá tempo. Aí o que a pandemia fez? Trouxe todo mundo para dentro. Sim. E aí as pessoas entraram em crise, não porque a crise aconteceu quando elas voltaram para dentro. Na verdade, já estava tudo lá. Foi revelado. Já estava tudo lá, só que nós não queremos olhar para aquilo que já está lá. Sim. Você entende? Potencializou, foi revelado. Tudo veio assim, à agora eu tenho que tona. olhar para mim o tempo inteiro, porque é só isso que eu tenho. Exatamente. Né? Só isso que eu tenho, meu ciclo mais próximo. E aquilo que é muito importante também, pastora Gi, a gente entender que o diagnóstico não é a cura. Porque às vezes as pessoas param no diagnóstico. Ah, não, eu tenho depressão. Ah, não, eu tenho ansiedade. Exatamente. Isso dali não é um lugar para você permanecer. Você está depressivo. Perfeito. Você está com ansiedade. Ah, porque eu sou ansioso. Não, você não é ansioso. Se você levar a sua vida à origem em Cristo, você não vai encontrar ansiedade. Então, assim, se nós estamos ansiosos, a gente pode cuidar e encontrar a cura e se posicionar para receber essa cura. Se nós estamos depressivos, estamos com pânico, é um estado, é um momento, é uma estação que você precisa, de repente, de remédio ou que seja aquilo que encaixar, aquilo que for prescrito pelo seu doctor, mas entenda que aquilo é uma estação. É um momento que você está se permitindo curar, ser livre, abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento. E às vezes a pessoa, eu tenho depressão. Não, você tem, mas como é que a gente faz para tirar, né? O que você está fazendo para se posicionar contra isso, né? A gente não aceita esses lugares, assim. Exatamente. Não que a gente ignore, mas você também não precisa de se conformar com essas... Trazer aquilo para você, né? Com essas realidades, exato. Exatamente. E assim, isso faz parte do ser humano. Muitas pessoas, por exemplo, eu mesma já ouvi várias pessoas falando: você está com depressão, então você não é cristão. Você está com depressão, então é falta de oração, você não tem Deus, você não tem comunhão com o Espírito Santo. E como eu falei para você aqui no começo, a questão hormonal, são várias questões. Isso faz parte do ser humano desde os tempos bíblicos. Eu até separei aqui, por exemplo, Ana, né? Ana, ela entrou ali em desespero porque ela queria filho, ela estava ali angustiada. A alma de Ana estava angustiada diante da presença de Deus. Elias, sabe, muitos pesquisadores falam que Elias, ele teve depressão ali, ele pediu a morte para Deus, né? João Batista, Jeremias, o próprio Jeremias, que se lamentava, que se abatia ali em diversas situações. Paulo, né? O próprio Davi. Sim, falou, Davi, Senhor, por que a minha alma está abatida? Minha alma, por que você está abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Né? O próprio Jesus no jardim, gente. Sabe? Ele ficou extremamente angustiado. Uau. Entende? Isso faz parte da nossa humanidade. Uau. Agora, o problema, eu sempre falo isso, pastora, o problema não são as crises que nós enfrentamos. A questão é o que nós fazemos com as crises que nós enfrentamos. Sim, muito pontual. O problema não são os nossos processos. Isso faz parte da vida humana. Jesus, ele nunca deixou ninguém iludido. Ele falou, olha, gente, no mundo vocês vão ter aflição. No mundo vocês vão viver aflições. Vocês vão viver. Ele não falou, não, vocês vão viver aflições. Mas tem de bom ânimo. Sim. Eu venci. Então, a questão não é o que nos apresenta, a questão não são as crises, não são os processos, porque isso faz parte da nossa vida. Isso. Eu passo, nós somos pastoras, nós lidamos com vidas, eu sou psicóloga, eu tenho todo conhecimento na área técnica. Eu passo as minhas crises, porque eu sou humana. Isso. Você entende? Às vezes eu preciso de ajuda. Sim, sabe? Com certeza. E eu preciso identificar isso em mim. Agora, o problema não é nós passarmos por isso, sabe? Não é nós, os pensamentos que vêm da nossa mente, as tribulações, as angústias, a ansiedade. A questão é, o que é que eu tenho feito com isso? Exatamente. Como eu tenho lidado com as minhas ansiedades? Como eu tenho lidado com as minhas angústias? Aonde eu tenho levado, né,
é onde eu tenho depositado isso que me apresenta. Sim. Então, a questão não é ter, a questão é o que fazer com aquilo que me apresenta. Sim. Do que a minha alma tem tido sede? Né? Quando eu estou nesses lugares, eu sempre me questiono, sabe? Eu falo assim, peraí, por que eu estou assim? O que me levou a esse lugar? Por que a minha alma está agitada, sabe? E a gente vê assim como a corça anseia por águas. Do que a gente tem que ansiar? Então, é uma caminhada de total dependência, mesmo que você esteja passando por uma crise, mesmo que você esteja passando por um processo, o Senhor está com você. O Senhor está também no processo. Ele também está ali, sabe? E a gente às vezes ignora isso. Ai, porque agora eu estou dependendo de uma situação, de um remédio, ou eu estou num momento de transição. O livro do pastor Rafael fala, né, sobre isso, assim, sobre essa transição. Então, assim, como que eu lido com isso? Sabe? A gente precisa de correr aos pés do Senhor. Ainda que, tratando no natural, estou fazendo os exames, estou cuidando, fazendo coisas que alegram a minha alma, né? Às vezes, a gente estava até falando esses dias, essas caminhadas que a gente faz do lado de fora, como é gostoso, caminhada na praia. Às vezes você está precisando desse contato com a natureza, um tempo de você observar os pássaros, né? Observa os pássaros, passa. Já teve até estudo que prova que isso ajuda também, né? Ajuda. Então, assim, olha a natureza, observa os pássaros, desacelera que em algum momento, mesmo que passando por esse processo, você vai ouvir o Espírito Santo ministrando ao teu coração. A palavra de Deus, sabe? Deixar a palavra nos ler. Como que é importante a gente encontrar esse auxílio na palavra. Pegar os versículos que falam sobre as tribulações. Como tem salmos de Davi poderosos, onde você ouve e você fala, meu Deus, ele passou pelas mesmas coisas que eu estou passando, né? Jó 30 mesmo, ele fala, gente, a minha alma está se derramando sobre mim. Como assim? Ele estava no cúmulo do poço, tinha perdido tudo, mas ele continuava confiando no Senhor. Mesmo que os lábios dele, mesmo que tudo que tivesse ao redor dele expressasse dor e sofrimento, mas ele tinha certeza em quem ele cria. Né? E eu acredito que é importante a gente, mesmo, ainda que eu creio, mesmo que eu creio, né? Exatamente. E assim, por exemplo, nós pastores, nós aqui que convivemos com a comunidade da igreja, né? Uhum. Eu quero entrar nesse ponto aqui. Eu sei que tem algumas pessoas aí nos ouvindo, eu sei que Sim. algumas pessoas vão nos ouvir depois. Nós, muitas vezes, nós lidamos muito com os nossos comportamentos, com o resultado daquilo que a alma doente produz. Exatamente. Tá? Então, assim, muitas vezes a gente identifica, né, gente? Eu não gosto disso, mas tudo bem. Então, a gente lida muito com os resultados dos nossos comportamentos, que é produto de uma alma adoecida. Yes. Uhum. Então, assim, eu digo o seguinte, todo comportamento que não é adequado tem um motivo, tem uma raiz. Uhum. Então, nós precisamos parar de olhar para aquilo que é o resultado, que é o comportamento, e começarmos a buscar profundamente em nós quais são as raízes. Sim, exatamente. Quais são as raízes do problema, sabe? Aonde está a raiz, né? Eu até coloquei aqui, nós na maioria das vezes queremos resolver o problema do comportamento e não encarar a raiz do problema. Sim. Nós, pastor, assim, eu sempre trabalho muito isso com as pessoas que eu atendo, né? Graças a Deus aqui nos Estados Unidos eu posso inserir a palavra, eu posso inserir a Bíblia, né? No Brasil, infelizmente, eu quase não podia fazer isso, né? Porque no Brasil a psicologia, ela não adere, né, a esse tipo de mentalidade cristã, de religiosa. Aqui, graças a Deus, eu posso.
E eu sempre falo para as pessoas, assim, que eu atendo, né, no meu dia a dia, né? Tudo tem, nós somos o resultado daquilo que nós fomos construídos. Isso. E muitas vezes, assim, tem muitas coisas nas nossas vidas, nos nossos comportamentos, e que até nos impedem de viver uma vida plena em Deus, de viver uma vida cristã plena. Sim. Nós chegamos na igreja, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós entramos ali pela porta da salvação. Sim. Mas nós não podemos esquecer que o próximo passo é o passo da santificação. E aí entra o que Paulo diz aqui. Nós precisamos ser santificados integralmente. Yep. É uma transformação integral. É aquela transformação do velho homem para o novo homem. E aí, gente, nesse processo de transformação, tem muitas pessoas que vão precisar de ajuda. Por quê? Yes. Porque elas vão se deparar com abuso. E o abuso deforma. Sim. O abuso deforma a nossa percepção de Deus. Tem muitas pessoas, pastora, se relacionando com Deus a partir da sua doença. Sim, a partir da imagem de uma figura masculina. A partir daquilo que foi ferida para ela. Sim. A partir da forma com que ela foi criada na infância Sim. dela. A partir das palavras que elas ouviram ali durante toda a sua infância. Então, nós chegamos na igreja com toda essa bagagem. Imagina. Nós chegamos aqui na presença de Deus com toda essa bagagem. Gente, existe o espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Porém, nós precisamos colocar cada um no seu devido lugar. Exatamente. O Espírito Santo, ele vai vir e vai redimir a nossa vida, a nossa mente. Mas tem pessoas especificamente que vão precisar de ajuda. Elas não vão saber ser conduzidas por esse caminho. E eu falo muito, pastora, que a questão dessa batalha espiritual que nós falamos tanto, né? Ela está muito mais relacionada às nossas vivências, à nossa mente. A nossa mente, né? Aquilo exato. que o diabo coloca na nossa mente, as palavras que nós ouvimos lá na nossa infância, a forma com que a gente foi criado, se foi com afeto, se foi sem afeto. Tudo isso fala de mim e de você. Sim. Tudo isso fala de nós. Exato. E muitas vezes a gente está brigando ali com os nossos comportamentos, Exatamente. sabe? Sendo que nós Exatamente. precisamos receber essa transformação integral, sabe? Nós precisamos nos abrir para isso. E eu não posso abrir ninguém, você também não pode. Mas cabe a cada um fazer aí essa autoanálise, entender que precisa de ajuda, entender que precisa ser conduzido por esse caminho. Sim. O reconhecimento, né? É o que a gente falou, é o primeiro lugar. A gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, reconhecer que a gente tem lugares que precisam de ser acessados realmente pelo Senhor, lugares que a gente precisa permitir que o Senhor se revele, que Ele se revele como Deus, que Ele se revele como Jesus, que Ele se revele como Espírito Santo, em áreas específicas que vão gerar essa cura em nós, e a gente vai transicionar desse velho homem para o novo homem, né? A gente, quando recebe essa salvação, a gente recebe algo poderoso de Deus. Porém, essa carga precisa de passar por esse funil, né? Exatamente. E aí entram as curas, e aí entra a liberação de perdão, e aí entram as ferramentas que você vai encontrar no espírito para vencer essas questões que aconteceram no seu corpo, na sua alma, e você vai receber do Senhor para você conseguir as ferramentas certas para lidar com todas essas coisas, e às vezes leva tempo. O processo é demorado. Tem áreas que você acha que está curado, daqui a pouco você se vê voltando naquele lugar de novo. E o Espírito Santo, ele é paciente. Ele é poderoso, ele é amoroso para estar conosco nesse processo, mas nós precisamos voltar nesse reconhecimento de novo e entender aquilo que está sendo comunicado, para que a gente se posicione e dê continuidade de glória em glória, né, a essa transformação que vai acontecendo durante toda a nossa vida, né? Às vezes a gente até brinca. Você começou a terapia com quantos anos? Com 20, com 30, então, ó, tem 20 anos aí para
para você poder resolver. Tem muita coisa que à medida que você vai tratando, à medida que você vai se dando conta, você vai percebendo, né? O Espírito Santo traz a tua memória, né? Eu tô assim, deixar até esse conselho. Ah, pastor, eu tô assim, meio assim, conversa com o Espírito Santo, então. Senta com ele, fala, Espírito Santo, O o que é que eu não tô devocional. reconhecendo? Exato. E a gente às vezes se perde, não, eu tô mal. E vai deixando as disciplinas espirituais, porque a alma tá falando mais alto. Né? E a gente Exatamente. deixa de lado as ferramentas que nos conduzem a adestrar a nossa alma. Você pode estar mal, mas tira um período de oração, pega um salmo para você ler, medita, né? Nós temos exercido isso, a gente está no 6º dia ainda do nosso projeto. Deus já tem feito assim coisa tremenda, a gente já Glória tem a Deus. testemunho, a gente já tem vivido na nossa casa, na nossa vida assim, esse comprometimento mais excelente, sabe? Que o Senhor tem nos conduzido a lugares de excelência. Ah, mas corpo, alma, espírito, é tudo. Corpo, alma, espírito é você como um todo, né? Então, assim, tem sempre algum lugar que a gente consegue melhorar. Tem sempre algum lugar que o Espírito Santo ainda vai nos conduzir além. Tem sempre algum lugar que a gente precisa de dar uma atenção maior, né? Então eu te deixo esse conselho aqui também. Conversa com o Espírito Santo. Acorda pela manhã, faz um devocional e fala, Espírito Santo, o que você quer ministrar? O que eu não estou vendo? Né? O que eu não estou percebendo? E ele tem uma forma tão linda, né? De trazer a nossa memória, de nos levar a lugares de quebrantamento, sabe? De realmente trazer aquilo sem o peso maligno da vergonha, da dor, né? Que às vezes a gente lembra de algumas coisas só a partir desse lugar de dor, de vergonha, de rejeição. E são essas as mentiras que muitos de nós têm estado amarrados, presos, e o Senhor, ele tem liberdade através da verdade, como você mencionou. Amém. Sabe? Trazer essa verdade de Cristo e deixar o Senhor limpar, deixar ele brilhar a luz dele sobre também a nossa alma, não só no nosso espírito, né? E sobre as nossas verdades. Exato. Deus, muito pontual. A nossa verdade. O Espírito Santo, ele joga luz em nós, para nós enxergarmos a nossa verdade. Sim. E sabe uma coisa muito triste, pastor, assim, no meio da igreja, de uma forma geral, assim, que eu vi ao longo desses 25 anos de convertida, a palavra de Deus, ela traz para nós que nós podemos viver uma vida cristã plena. Exatamente. O que é uma vida cristã plena? É sermos plenos em todas as áreas da nossa vida. É sermos plenos na comunhão com o Espírito Santo. É sermos plenos na comunhão uns com os outros na igreja. É sermos plenos dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com a nossa família, né? Em todos os lados da nossa vida. De forma integral. E aí, o que eu vejo muitas vezes? Eu vejo que, infelizmente, muitas pessoas não vivem essa plenitude de uma vida cristã aqui na Terra, diante de tudo aquilo que Deus nos proporciona, diante de tudo aquilo que o Espírito Santo nos proporciona na presença dele, simplesmente porque nós não paramos para prestar atenção em tudo aquilo que o Espírito Santo quer trabalhar em nós. Se a gente for pegar, por exemplo, a palavra de Deus, vamos pegar José, né? Vamos dar o exemplo de José. Não coloquei aqui não, mas vamos pegar José. José, ele passou por um processo. Ele saiu da casa do pai, ali foi arrancado, na verdade, da casa do pai, né? Aonde a gente vê ali claramente na palavra de Deus que ele era o filho preferido, que ele tinha ali as preferências, que ele era tratado diferente. Deus tinha um plano na vida dele. O que aconteceu? Ele passou por todo aquele processo que ele passou ao longo ali da vida dele. Foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, foi acusado injustamente, foi para prisão, né? Gente, tudo aquilo na vida dele, Deus estava arrancando dele tudo aquilo que precisava ser arrancado. Deus estava amadurecendo aquele homem, sabe? Porque se Deus quisesse pegar José e colocar José sentado no trono, Deus teria feito. Ele é poderoso para fazer isso, sabe? Mas ele usa os nossos processos para arrancar da nossa alma aquilo que precisa ser arrancado.
Yes, yes, sabe? yes. E quanto mais rápido nós permitimos com que ele Sim. arranque mesmo aquilo que precisa ser arrancado de nós, sabe? Mais rápido nós vamos viver essa plenitude de vida daquilo que ele tem para nós. Eu sempre falo o seguinte, Deus, ele por exemplo, ele lança promessas na vida de pessoas. Nós pegamos essas promessas e pensamos assim, isso vai acontecer na minha vida. Gente, se eu não estiver alinhado, se eu não deixar o Espírito Santo arrancar tudo que tem que ser arrancado de mim, para eu viver a plenitude de todas as promessas de Deus, não vai acontecer. Sim. Porque José precisa ter sido preparado para o trono e ele foi. Uau. Ele foi. Ele O problema, passou os processos. ele passou, sabe? Ele amadureceu, sabe? E recebeu autoridade através dos processos, né? Exatamente, sabe? Então, assim, o conselho que eu tenho para você que está aqui ouvindo a gente, para você que vai ouvir depois, não feche os seus olhos para aquilo que Deus está querendo trabalhar na sua alma, nas suas emoções, arrancar de você, sabe? Deus, ele tem plenitude de vida cristã para todos nós. Sim. Deus, ele quer que nós vivamos plenitude de vida na presença dele. Yes. Mas muitas vezes, o que tem nos impedido de viver uma vida cristã plena aqui nessa terra somos nós mesmos. Por quê? Porque nós não queremos ter ali o autocontrole de fechar muitas vezes a nossa boca e perder uns quilinhos que a gente precisa perder porque está atrapalhando a nossa vida, está atrapalhando ali o nosso sono, está atrapalhando a nossa correria do dia a dia, a nossa atrapalhando mente, né? Está atrapalhando até no ministério. Nós não produzimos 100% quando nós não estamos bem. Você está entendendo? Sim. Nós não queremos ter ali esse autocontrole, sabe? De fazer um devocional todos os dias. Sim. Nós não queremos ter o autocontrole de mudar algumas coisas ali no nosso dia a dia que a gente sabe que a gente precisa mudar. E aí o que nós fazemos? Nós somos peritos em fazer isso. A gente pega tudo isso que a gente precisa mudar na nossa vida, sabe? Por exemplo, eu sei que eu preciso de um dia em família, isso gera saúde para minha alma, isso gera saúde, né? Bem-estar. Eu sei que eu preciso sair um dia na semana para eu ver a paisagem, para eu, sei lá, sair de casa, sair da minha rotina. Ver o patinho nadando no lago. Eu sei que eu preciso tirar férias, eu sei que eu preciso fazer muita coisa. Descansar, dormir, desconectar de tudo. Mas aí o que eu faço? Eu pego tudo isso e responsabilizo outras pessoas. Sim. Responsabilizo coisas externas, mas eu não me autorresponsabilizo por aquilo que é responsabilidade minha. A nossa vida é nossa responsabilidade. As nossas ações é nossa responsabilidade. Yes. E nós sabemos o que nós precisamos fazer. Exatamente. Nós precisamos ter autorresponsabilidade de fazer. E isso é espiritual, gente. Nós precisamos entender isso. Total. Isso também é espiritual, sabe? Se eu não tenho controle sobre aquilo que eu como que eu vou ter controle, por exemplo, sobre um ministério, uma igreja, pessoas? Você está entendendo? Sim, Tudo isso faz parte da nossa vida, do nosso caráter, das nossas escolhas, de como eu lido com a minha vida, de como eu lido com o meu dia a dia, de como eu lido com o meu ministério, de como eu lido com a minha casa, com a minha família. Gente, tudo isso fala de nós. Sim. Tudo isso fala de nós, sabe? E tudo isso está disponível para nós. Basta nós nos posicionarmos verdadeiramente dentro daquilo que Deus já determinou para nós. Sim. E nos apoderarmos disso, né? Porque é fácil a gente dar desculpa, né? E é difícil, talvez, a gente impor limites saudáveis para a gente mesmo. Começar a dizer um nãozinho de vez em quando, né? Às vezes a gente prioriza, não, isso aqui é minha prioridade, mas a primeira coisa que vem, às vezes até no ministério, eu tenho que atender, eu tenho que... Não, se aquilo... pastora, o Edgar, ele tá aqui na live, Edgar Alito. O Edgar, eu vou falar dele aqui porque eu já fiz uma live com ele e ele já se expôs. Ele é um missionário, ele tá lá na Tailândia, tá? Há 8 anos. Ele me achou no Instagram e ele estava arrebentado.
fisicamente, emocionalmente e fazendo a obra. Uau. Imagina que a Tailândia tem 1% de cristão e ele estava lá sozinho, tem brasileiro lá na obra que ele faz lá no orfanato que ele ajuda. Sim. Pastora, eu falei para ele no médico, pedi exames. Hoje ele tem um dia só para ele e ele se culpava, ele se sentia culpado por ter um dia só para ele. E eu falei para ele, você vai pegar o dinheiro, você vai lá, você vai fazer uma massagem, você vai tomar um café, você vai ter. Isso é espiritual. Se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer a obra que você tem que fazer. Exato. Colocar a máscara, pastora, a sua máscara primeiro, né? Pastora, em 3 meses ele é outra pessoa. Uau. Ele tá rendendo muito mais. E nesses 3 meses, ele vai dar longevidade e vida em abundância para o ministério dele, para todos os outros anos, né? Porque não é sobre a gente dar um tiro, é uma caminhada, uma jornada de continuidade, a gente se conhecendo e dando essa prioridade, colocando limites saudáveis para que a gente consiga chegar ao final da jornada e cumprir o propósito do Senhor. Eu não vou falar sobre corpo aqui, que a gente vai ter um live de corpo segunda-feira. Então vocês já coloquem na agenda aí. Os pastores já estão, assim, mega animados, organizados. Mas, assim, o Senhor nos deu um corpo. Ele nos deu um set de emoções. Se a gente perder isso, se a gente queimar isso com as circunstâncias que a gente não quer lidar, não quer tratar, os seus dias já estão contados no Senhor. Mas cabe a você trazer a saúde e vida abundante para esses dias. Né? Cabe a nós nos posicionar. Não, eu vou ter, sei lá, 150 anos de vida, mas eu não quero nos 90 não ter mais qualidade de vida. Quando o Senhor, se esses dias estão contados, os nossos dias estão contados nele, com vida e saúde. Eu creio que os planos do Senhor são muito maiores. E eles são planos de bem, entende? Então, assim, nós nos posicionarmos nessa responsabilidade com o nosso corpo, com as nossas emoções, com o nosso schedule, dizendo não. Né? A gente que está no ministério tem muita emergência, né? E a gente tem uma família para cuidar. E assim, teve muitas vezes que a gente atendeu muitas emergências. Porém, na caminhada, nós começamos a perceber que as emergências estavam tomando o lugar das nossas prioridades. Era sempre a emergência. A minha prioridade é uma, mas eu tenho várias emergências de toda uma igreja. E se eu não honrar as prioridades que o Senhor me deu, que eu fiz compromisso com o Senhor, eu não tenho como cuidar de outras famílias. Então, às vezes, a gente conversa até com o pastor, a gente tem um dia de atendimento. Poxa, mas nesse dia eu já estou atendendo alguém, então a gente só vai ter na outra semana. Ah, mas é emergência. Tá, então vamos tentar conversar, a gente conversa por telefone. Mas, assim, eu não posso deixar de estar assistindo meu filho na aula dele de jiu-jitsu, porque isso é a minha prioridade. Eu não posso deixar de estar à mesa com eles, porque isso é a minha prioridade, por mais que aconteça uma emergência ou outra. Então, colocar limites saudáveis, até para a gente que está no ministério, não pode ser um peso, mas tem que ser sinalizando o meu cuidado comigo, o meu cuidado com o meu corpo, com a minha saúde mental, com os meus filhos, né? E dando continuidade a isso e cuidando mesmo, né? Cuidando de todas as coisas, assim, o Senhor nos capacita, né? A gente não pode colocar a culpa, né? A gente às vezes vê, porque a América, porque a América, porque a América. E o pessoal do Brasil também tem, porque é o Brasil, porque a corrupção, porque tá sem trabalho. Então, se você for procurar desculpas, em todos os lugares você vai encontrar. Mas se você for procurar por ferramentas no Senhor, você vai encontrar. Se a gente tiver essa certeza que o Senhor, ele está disposto, né, a falar assim, olha, minha filha, eu vou te acessar, eu vou te permitir esse acesso para você conseguir encontrar essa cura e essa libertação e esse zelo com aquilo que é tão precioso. O Senhor nos fez alma vivente. Ele nos fez, ele soprou o fôlego de vida. E ele, como você falou no comecinho, cara, ele nos fez tão diferentes. Não tem ninguém com DNA igual do outro, né? Eles fazem aquela conta, não sei quantos quilômetros que vai o meu DNA e o seu já é diferente. Por quê?
Ele já colocou na gente tudo aquilo que a gente precisa para dar conta. Amém. E tem estação que a gente não vai dar conta e tá tudo bem. E a gente vai pedir ajuda. E a gente vai procurar ajuda. E Deus vai... Porque o Senhor, Ele... Até nessas situações, pastora, a gente pensa assim, não, eu vou resolver isso, não, eu vou ficar na minha. É tudo que o inimigo quer, que a gente se isole, sabe? E às vezes é preciso humildade para reconhecer que eu preciso. Eu preciso ser humilde o suficiente para falar assim, pastora Gê, eu não tô bem. Sabe? Eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Você pode ir conversar comigo? Você pode orar, fazer um atendimento? Vamos conversar? Eu preciso de reconhecer isso e ser humilde para reconhecer, né? Exatamente. E saber que nessa humildade, no espírito quebrantado, o Senhor, Ele também atende. Então, a gente conecta tudo aí, né? A gente faz essa conexão. A única coisa que nós não podemos nos acostumar, nos conformar, é com a doença. Sim. Entende, Sim. pastora? Uhum. Assim, nós não podemos entrar nesse lugar de conformismo com aquilo que não está bem. Yes. As pessoas sabem que não estão bem, as pessoas sabem que a sua alma ali está gritando, que a ansiedade está ali gritando, sabe? Gente, ninguém entra em depressão da noite para o dia. Verdade. Nenhum casamento se desfaz da noite para o dia. Uhum. Nenhum filho se perde da noite para o dia. Exatamente. Nós vamos nos perdendo no meio do caminho, sabe? Uhum. Na medida que a gente vai ali empurrando com a barriga, sabe aquele ditado, Sim, né? sim. Vai empurrando com a barriga, isso, sabe? exato. Não, tá tudo bem. Não, amanhã eu melhoro. Não, amanhã eu busco ajuda. Gente, qualquer sinal aí, vermelhinho, sabe? Procure ajuda, porque nós como cristãos, sabe? Nós como cristãos, nós precisamos entender que nós como cristãos, nós estamos aqui para viver uma vida plena. Deus tem para nós vida plena. Yes. Nós não podemos viver uma vida doentia e achar que isso é normal. Nós não podemos viver uma vida doente, vida doente no casamento, porque se eu não estou bem, isso vai afetar todas as áreas da nossa vida, principalmente a mulher. Yes. Quando a mulher não está bem, ela consegue contaminar toda a casa. Oh, yes. Ela contamina da mesma forma que a mulher santifica, ela também contamina. Yes. Da mesma forma que a mulher edifica, ela também destrói. Yes. Então, nós mulheres, né? E esse mês é o mês das mães, é o mês aí que a gente celebra, né? A maternidade, a gente celebra o dom que Deus nos deu de gerar vida. Sim, Deus nos deu o dom de gerar vida. Mas se nós não estivermos bem emocionalmente, fisicamente, nós vamos gerar morte. Verdade. E as primeiras pessoas a serem afetadas pela nossa doença da alma são as pessoas que estão próximas de nós. Exato. É o casamento, é a vida sexual, que a gente não tem ânimo para ter vida sexual. São os nossos filhos, porque a gente não tem paciência para os nossos filhos. Então, gente, nós não podemos nos permitir estar nesse lugar. Uau. Não podemos, sabe? Yes. Tá, o desânimo, porque assim, pastor, o que eu sempre falo? Existe uma linha aqui, existe um limite para o desânimo. Existe o desânimo saudável, o desânimo que é natural do ser humano. Existe um limite para a ansiedade que é natural do ser humano. Que é existe saudável. Um limite para tristeza. Todos nós temos tristeza, todos nós temos alegrias, ansiedades. Todos nós temos um dia que não está legal. Mas se esses sintomas começam a persistir ali no seu dia a dia, se você começa a perder ali a vontade de estar com seu marido, se você começa a perder a vontade de cuidar da sua casa, a vontade de estar com seus filhos, a vontade de se relacionar com pessoas, gente, isso aí já é uma luzinha vermelha. Uau. Não se permita continuar nesse lugar. Procure ajuda. É para isso que nós temos pastores, é para isso que nós temos líderes, é para isso que nós temos profissionais dentro das igrejas, capacitados. Sim. Eu mesma, pastora, eu busquei a psicologia como ferramenta ministerial, não foi o contrário. Sim, exato. Entende? Então, assim, dentro das nossas igrejas, nós temos profissionais capacitados. Sim, exato. Temos intercessores que vão fazer uma oração, que vão orar por você. Temos pastores que vão te aconselhar. O importante, o que eu quero deixar muito aqui para você nessa live,
Não se permita permanecer nesse lugar que você entende que não é um lugar saudável. Uau, isso. Que já não está sendo saudável mais nem para você, nem para sua casa, nem para os seus filhos, nem para o seu marido e nem para os lugares que você se relaciona. Não se permita, sabe? Sim. Busque ajuda. Sim. Busque ajuda. Sim. É muito importante a gente entender isso, sabe? Se tem um conselho que eu posso deixar aqui para você, em primeiro lugar, saiba se olhar. Saiba olhar para dentro de você. Saiba fazer essa leitura de você mesmo. Em segundo lugar, olhe, escute as pessoas que estão mais próximas de você. Se o seu marido está reclamando demais, se os seus filhos estão reclamando demais, se os seus melhores amigos estão reclamando demais, se o pessoal da igreja está reclamando, procure ajuda. Não permaneça nesse lugar. Procure ajuda. Isso. É interessante você falar isso, que às vezes a gente vai caminhando com os aconselhamentos e é normal, né? A gente, como pastores, marcar alguns encontros e você vê essa pessoa se esforçando para sair desses lugares e, sabe, reconhecendo e entendendo e recebendo do Senhor. Mas quando a gente começa a entender que a pessoa está só rodando em círculo, sabe? Que o assunto não muda, que os conselhos que você dá não estão sendo seguidos. Eu sempre falo, eu acho que a gente precisa de procurar uma terapia, você precisa do tratamento mais longo. Porque vai muito do seu interesse também. Né? Às vezes a gente pensa assim, eu vou levar no pastor e o pastor vai ter que resolver. E daí como é que o pastor faz? É um passe de mágica, né? É uma varinha de condom que o pastor pega assim não é, gente. É todo um trabalho e a gente tem ferramentas, processo. A gente usa a palavra, porém existem profissionais qualificados e existe também o seu reconhecimento e o seu desejo de se disponibilizar a passar pelos processos, né? Muito importante. Agora você viu que interessante, pastora, que nós nos propomos a falar sobre a alma. Sim. Mas é impossível falar de alma sem falar de corpo. Oh, yeah. Exato. Sem falar de hormônio. Sim. Que é o nosso corpo físico. Sim. Entendeu? Sem falar da nossa vida espiritual. Exato. Porque, gente, tudo afeta tudo. Nós não tem como a gente separar isso. Não. É maravilhoso. A forma como o Senhor fez é maravilhosa. A forma como Deus fez é perfeita. Então a gente tem que entender que uma coisa vai sempre afetar a outra. E a gente se posicionar entendendo que no espírito a gente consegue as ferramentas para fazer essa distribuição, né? Então é perfeito. Você está nas mãos do Criador. E ele sabe o que fez, ele não errou quando fez as coisas que ele fez, da forma como ele fez. Então, assim, confia no processo. Confia naquilo que o Senhor está fazendo. Confia da forma como ele capacitou pessoas para te ajudar. Confia na forma como o Espírito Santo tem ministrado ao teu coração. Às vezes a gente vai ouvindo o Espírito Santo sussurrando e a gente não se posiciona, né? Não dá ouvido. E eu tenho ouvido, eu ouço testemunhos incríveis de conversas que eu falo assim, eu não sei como, mas conversa com o Espírito Santo. E a pessoa volta e fala assim, uau, você acredita que o Espírito Santo ministrou isso? Você acredita, pastora, que eu tinha passado por uma situação assim, assim, e o Espírito Santo me trouxe a memória, me fez lembrar. E eu entrei num lugar de arrependimento. Então, assim, muitas das vezes, a gente alimenta doenças no nosso físico, porque nós não queremos nos posicionar, nos arrepender, permitir que o Senhor seja o centro, permitir que Ele esteja no centro de todas as coisas e nos faça pleno. Como você está falando, pastora, é a vida de plenitude que o Senhor tem, então vamos buscar isso. Vamos buscar e nos dedicar a entender isso, em nome de Jesus. E assim, pastora, e não é fácil, sabe?
Não é fácil nós sairmos da nossa zona de conforto. Para muitas pessoas não é fácil se buscar ajuda, sabe? Mas também, gente, não é fácil ficar doente. Exato. Também O não que é é pior? fácil permanecer Uau. nesse lugar de enfermidade da alma, de Exato. doença da alma. Não é fácil. Uau. Então, a gente precisa entender, assim, que nada é fácil, entende? Se Meu filho buscar tá ajuda não é escrevendo. fácil... Não, se meu filho tá buscar comentando, te ama. Se buscar ajuda não é fácil, permanecer nesse lugar de enfermidade também não é fácil. Permanecer na dor também não é fácil. A gente tem que escolher Agora, o difícil, né? Qual que é o difícil que você vai escolher? Então, e uma coisa que eu aprendi, assim, desses anos de convertido, gente, tudo aquilo que Deus tem para nós, todos os sonhos de Deus para nossa vida estão fora da nossa zona de conforto. Então, nós precisamos nos posicionar, tomar uma decisão na nossa vida e falar, olha, chega. Quem vai falar chega somos nós. Sim. Sabe? Chega, basta. Sim. Eu não quero mais ser... Eu tô atendendo uma mulher aqui e eu achei muito interessante, assim, porque na nossa primeira sessão ela chegou para mim e falou assim, olha, eu tô procurando ajuda porque eu cansei, chega, eu não quero mais, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais que o meu casamento seja assim, eu não quero mais que a minha vida seja... Então, assim, gente, esse basta, quem coloca somos nós. O Espírito Santo, ele está ali disponível para nós. A palavra está disponível para nós, as promessas estão disponíveis para nós. Tudo está disponível para nós. Agora, quem tem que falar basta, chega, sou eu e você. Então, nós precisamos adentrar esse lugar. Nós não estamos satisfeitos do lugar onde nós estamos. Mas nós também não nos posicionamos para entrar no lugar que nós temos que entrar. Que dá trabalho, e deixar as coisas para trás. É difícil. Aí entra o orgulho, sabe? Entra aí a falta de posicionamento. Entra aí uma série de situações que precisam ser tratadas. Mas se eu permanecer nesse lugar, as promessas de Deus não vão vir sobre a minha vida. Eu não vou amadurecer. Eu vou ficar ali lambendo ferida, sabe? Eu vou entrar ali nesse processo lugar... espiritual, você sempre encontra... Você se conecta espiritualmente a outras pessoas que também estão com essa mesma situação. Então, a gente fica, né, trocando ferida ali. Então, vamos lá. Você quer levantar e deixar essa cama aí, caminhar, ser curado? É isso. E é tanto que quando nós estamos nesse lugar... nós não queremos ouvir as pessoas que vão falar a verdade para nós. Nós fugimos desse lugar. Nós fugimos da verdade. Entende, gente? Mas a palavra, ela é clara. O que liberta é a verdade. O que liberta não é mentira. O que liberta não são pessoas passando a mão na sua cabeça. O que liberta é a verdade. Quando nós somos confrontados com a nossa verdade, com as nossas debilidades. Com a verdade de Cristo. Claro! Que não é sobre a nossa verdade. Não. É a verdade dele em nós, né? Porque o mundo hoje tem muitas verdades. Muitas verdades, né? Que querem definir, que querem reajustar a palavra, mas a palavra continua a mesma e ela é a verdade. Mas eu falo no sentido, assim, do espelho, sabe? Sim. Do Espírito Santo olhar para nós e palavra falar nos assim, confronta. olha, você a tá nossa verdade, isso a gente dá uma desculpa ou outra, mas quando a gente vem para a palavra, não tem como. Não tem como você tá mentindo, você tá fugindo da verdade, você tá fugindo do posicionamento. Olha, você tem dificuldade em permanecer, você tem dificuldade em ser consistente, você precisa ser consistente. Sim, são vários aspectos que a gente não quer ouvir. A gente quer só ser a filha amada do Pai. Eu sou filha amada do Pai, mas continuo com as minhas debilidades. Eu preciso do Pai para me liberar dessas debilidades dia após dia, e conquistando esses lugares de autoridade através do processo. Às vezes a gente quer passar o processo rápido, né? A gente quer pegar o highway do processo, quando a gente tem que ir por dentro da cidadezinha, né? Tem que ir sinal em sinal, parada em parada, e realmente entendendo e glorificar o Senhor no processo. Amém. Sabe? Tá passando, mas passa agradecendo a Deus porque está passando. Porque se você está passando, é sinal de que você despertou para ser liberta. Você despertou para ser curada. Então deixa o Espírito Santo fazer esse trabalho contínuo e dar glória ao nome do Senhor, porque todas as estações da nossa vida, elas glorificam ao Senhor. Independente daquilo que a gente... Ai, será que isso é Deus? Tem coisas que nós
nos levamos a certos abismos. E o Senhor, Ele é tão misericordioso. Ele nos alcança nesse abismo. Então, até nesse abismo que você se encontra talvez hoje nas suas emoções, saiba que o Senhor, Ele pode fazer. E dá glória ao nome dEle. E peça a Ele que te dê ferramentas, peça a Ele que te dê saúde, peça a Ele que te dê chaves de conexões, peça a Ele para te conectar com pessoas. Amém. Eu passei estações na minha vida onde o Senhor me conectou com pessoas chaves, para que pudesse me liberar de lugares, pessoas que eu estabeleci aliança, e eu sou grata ao Senhor, meu Deus, obrigado, porque o Senhor me deu pessoas. O Senhor nos dá pessoas. O Senhor nos conecta e Ele nos fez para estarmos assim em comunidade, em família. O inimigo quer nos isolar, né? O inimigo que quer que a gente permaneça em lugares de ferida, em lugares de tristeza, em lugares de não pertencimento, de falta de valor, porque esse é o engano que ele nos conduz cada dia mais ao abismo, que ele nos conduz cada dia mais à escuridão, mas Jesus quer te trazer para fora. Amém. Então aceita a correção, aceita aquela pessoa que fala, olha, essa roupa não ficou legal. Né? Às vezes a gente fala assim, poxa, minha amiga falou que a minha roupa tá feia. Gente, mas ela foi sincera, né? Ela cuidou de você nisso. Às Tá vezes feia uma coisa mesmo. tá feia mesmo, não tá legal. Então, assim, às vezes ela cuidou de você numa coisa tão pequena. Deixa Deus cuidar de você nos mínimos detalhes, através também de pessoas. E às vezes a gente pensa assim, as pessoas me feriram, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas experimenta deixar o Espírito Santo fazer as conexões certas. Experimenta deixar o Espírito Santo fluir nos dons do Espírito, no fruto do Espírito. Amém. Através da sua vida. Aleluia. Através da sua vida, Aleluia. Naqueles que estão ao seu redor. E você vai experimentar e vai ter testemunhos para contar, mesmo passando por processos dolorosos, né? É o que a gente tem aprendido no Senhor esses dias, que desde a fundação do mundo, isso já estava lá. Ele já sabia os dias que você estava vivendo hoje, que você estaria vivendo hoje. Então confia, sabe? Confia no Senhor, confia no Deus que te criou, alma vivente, né? E valorizar quem nós somos, né? Que às vezes a gente está nesses lugares de depressão, nesses lugares de ansiedade, e a gente começa a questionar aquilo que Deus já falou sobre nós. E quando a gente começa a se lembrar das promessas, elas vão trazendo um novo ânimo, elas vão trazendo um renovo. Amém. Né? E eu acredito muito nisso, né? Eu creio nesse lugar para a gente caminhar como igreja do Senhor, né? Em nome de Jesus. Amém. Ó, tô falando ali, por mais lives. Ai, sim, vamos fazer mais. Já fica aí toda a gente, durante esses 40 dias, na segunda e na sexta, a gente vai ter live. Então, segunda, a gente vai apanhar pelo corpo. Né? Hoje está sendo a alma. Os pastores falaram sexta-feira sobre o Espírito, tá até aí, depois vocês procurem, ouçam e contem com essas ferramentas para caminhar mais plenamente. Né? E nós temos a maior ferramenta de todas, que é a palavra de Deus. Com certeza. Eu quero finalizar aqui a minha parte falando sobre Hebreus 4:12, que fala: portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Uau. E é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do nosso coração. Gente, o segredo é: se conecte com o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo da verdade. É o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Aleluia. Que nos vai conduzir para esse caminho de vivermos uma vida cristã plena. Como Ele projetou para nós. Nesse lugar onde nós estamos posicionados em Deus, aonde o Espírito Santo tem acesso a todas as áreas da nossa vida, aonde Ele coloca toda a nossa vida em ordem. Aleluia. E libera sobre nós as bênçãos do Senhor. Que nós possamos buscar a plenitude da vida cristã. Amém? Amém, amém. Quero ler só um verso também, que me marcou muito esses dias todos que eu tenho
pensado, conversado com o Espírito Santo, né, sobre a alma, e eu quero deixar aqui para a nossa meditação Isaías 57:15, que diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos. Amém. Que verso Aleluia. poderoso. Ele habita com você, ele habita nos altos e santos lugares, mas ele habita também naquele de coração contrito. Então, se o que você tem passado nessa estação tem quebrantado o teu coração, você tem entrado nesses lugares de dependência do Senhor, de arrependimento, saiba que Ele está com você. O sublime, o poderoso, o Deus que às vezes a gente fala está tão distante, mas Ele está aí, junto com você, nesse lugar. Em nome de Jesus. Você pode orar pela gente, pastora Gi? Amém. Amém. Oh, Espírito Santo, obrigada por esse tempo, Senhor, obrigada, Pai, porque nós somos o ser criado mais complexo, Pai, de todo o universo, Deus. Quando nós olhamos, Pai, para a nossa complexidade de criação, Senhor, Deus, é impossível não vermos a Tua grandeza, porque nós fomos criados à Tua imagem, à Tua semelhança. Pai, nos ensina, Pai, expanda a nossa cosmovisão, expanda a nossa visão sobre nós mesmos, Senhor, sobre o Senhor, sobre aquilo que o Senhor fez em nós, sobre aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas aqui nessa terra, Pai. Senhor, nos conduza por esse caminho de plenitude de vida. Eu sei que o Senhor tem plenitude de vida para nós, e isso não significa que nós não vamos passar por tribulações, que nós não vamos passar por processos, que nós não vamos ter lutas na nossa vida, Pai, mas significa que nós vamos estar equilibrados na Tua presença. A nossa alma vai estar equilibrada, o nosso espírito vai estar alimentado e o nosso corpo vai estar ali também fazendo o papel dele, desempenhando o papel dele, Senhor, na nossa vida, Pai. Nos ensina, Senhor, a vivermos de forma equilibrada, como cristãos, Senhor, como cristãos, como filhos, como aqueles que têm a revelação da eternidade, Pai. Nós não podemos nos permitir, Deus, não podemos nos permitir viver uma vida doente, uma vida enferma, Pai. Senhor, nós queremos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós como teus filhos, Deus. Obrigada, Pai, pelo privilégio de sermos filhos. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de termos revelação no nosso espírito de quem nós somos e de quem Tu és, Pai. Deus, nos guia por esse caminho, Deus. Nos guia por esse caminho, Pai. Nos santifica integralmente, Deus, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu reino seja manifesto através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Obrigado, Amém. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. Deus é bom demais. I love you more. That was amazing. Foi muito bom. Muito grata, viu, pastora Gi? Vamos marcar outras vezes para a gente estar conversando e abençoando e sendo abençoados também, né? Através da ministração do Espírito Santo. Eu aprendi demais, fui muito edificada, bom demais. O pessoal perguntou se a live vai ficar salva. Eu acredito que vai, se eu conseguir salvar. Humildemente, estou já falando. Eu vou tentar salvar. Mas assim... me perguntaram aqui também se a live pegaram o finalzinho, tá perguntando se a live vai ficar salva. Sim, eu quero deixar ela salva. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Na hora que terminar aqui, ela vai ficar salva. Mas um beijo no seu coração, um beijo para todo mundo, boa noite. Beijo. Gente, a gente está no 6º dia só, a gente está assim com muita expectativa, né? Para todos esses dias que a gente vai estar. São 40 dias, né, de propósito. O propósito chama SSB e Spirit, Soul and Body Reset, né? Um restart aí no nosso corpo, alma e espírito. Então, esses dias todos a gente vai estar sendo ministrado
sobre esse tema e eu quero que você venha com a gente, tá bom? Seja desafiado a experimentar profundidade e plenitude no Senhor para esse tempo que a gente está vivendo como igreja, tá bom? Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Siga a pastora Gi, manda inbox para ela, já marca uma consulta, já marca um aconselhamento. Já marca uma terapia e vamos ser livres aí, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Um beijo, amor. Fica com Deus. Obrigada. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau.